Olha, eu gostaria de expandir um pouquinho. Acho que podemos fazer assim um exercício de, não é de imaginação, mas um exercício de elucubrações, né? O PCC é uma organização criminosa, o famoso crime organizado, né? Como se chama aí, para usar essa expressão. Nós estamos vendo que essas operações visaram, sobretudo, tribunais internos do PCC, execuções internas. Já a outra operação também tinha visado isso. Tem havido grandes apreensões de drogas pelo país, mas nós não podemos esquecer o seguinte: o PCC é uma organização criminosa de tal amplitude, como diz muito bem o Ítalo, está ligada a poderosos. Talvez não só no estado de São Paulo, né? Talvez até por outras paragens mais elevadas, o PCC tem relações. Agora, nós não podemos esquecer que o PCC tem relações também internacionais. Isso é público, é só consultar notícias sobre as relações com o Hezbollah, um grupo terrorista paramilitar que atua muito na Venezuela, as desestabilizações das sociedades. E nós não podemos esquecer que, por exemplo, essas grandes apreensões de droga que tem havido no Brasil, elas estão coincidindo com essa grande operação que os Estados Unidos estão fazendo de cerco à Venezuela, em que eles já apreenderam grandes e grandes quantidades de droga do cartel que existe na Venezuela, o cartel de Los Soles, e que são os grandes meios de financiamento do regime do Maduro, um dos grandes meios de financiamento do regime do Maduro. Portanto, evidentemente estas coisas todas, policiais e outras, nós não nos conhecemos os bastidores, então temos que ficar aqui fazendo hipóteses. Mas era interessante talvez não deixar de considerar esse entorno internacional que está havendo e perguntar-nos se essa ofensiva sobre o PCC não tem a ver com isso. Porque essas drogas vêm de onde? Elas vêm de algum lugar, né? Essas drogas vão para onde? Vão para algum lugar. Essas drogas financiam quem? Esse dinheiro é lavado para quê? Né? Isso tudo são perguntas que nós devemos fazer. E a mim não me deixa de chamar a atenção. Hoje, quando eu estava lendo a pauta, eu estava-me fazendo essas reflexões. Se estas grandes operações não têm a ver com esse cerco, digamos que está sendo feito mais no Caribe, mas quantas dessas drogas não serão provenientes das produções acobertadas pela Venezuela e operadas pelas Farc e outros grupos assim? É uma pergunta que eu acho que nós devíamos fazer, né? Sem dúvida, né? Nós temos aí... eu recomendo para vocês que estão assistindo. Nós infelizmente não temos esse livro aqui. E eu não sei se ele está traduzido para o português, né? O Red Cocaine, né? Cocaína Vermelha, em que o autor, agora peço perdão, não me recordo, né, o nome do autor, mas ele delineia muito bem a participação, como o movimento comunista na América Latina usou a cocaína, né, para se financiar. Indo até mais atrás, se você puder, vamos, né, recuar um pouco mais. Lembre-se da operação do Bill Clinton, né, na Colômbia, né, onde ele colocou a seguinte condição: ele cooperou, fez o DEA, né, a divisão de narcóticos do FBI, cooperar com as forças colombianas, mas foi imposta o seguinte critério: não toquem nas organizações políticas. Estamos aqui só buscando os cartéis de droga. Bom, acabaram com os principais cartéis de droga, mas deixaram as Farc para monopolizar a cocaína colombiana, praticamente, né? Hoje as Farc controlam uma boa parte da cocaína colombiana. Então a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Justamente, indo na direção do que o Sr. Sepúlveda está dizendo, né? O quanto dessa cocaína não financia, por exemplo, o Foro de São Paulo? Né? O quanto dessa cocaína não financia ações de partidos aqui no Brasil?